Timóteo, capítulo 4, do verso 14 ao verso 17, eu intitulei essa mensagem como instruções bíblicas para os pais, mas eu quero falar de uma maneira mais ampla também sobre a questão de educação, de formação, de instrução, dos nossos filhos, para que você, papai, que está aqui nesta noite, você possa receber da palavra de Deus um alimento e uma direção para a educação e instrução dos seus filhos. Você que é pai e mãe, você que é mãe e pai, essa é uma realidade muito presente hoje na sociedade, Mães que são pais também, mães que cuidam dos seus filhos, avós pais, avós mães que cuidam dos netos. Essa é uma realidade na nossa sociedade e eu quero que todos vocês nesta noite possam compreender esses princípios da palavra do Senhor. Amém? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Eu vou ler a Bíblia na linguagem de hoje. 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Hoje, meus irmãos, é comemorado o Dia dos Pais. É um tempo onde a gente pode dar um carinho a mais para os nossos papais, aqueles que os têm naturalmente, E portanto eu quero nessa noite apresentar algumas instruções da palavra de Deus para nos ajudar naquilo que eu gosto de chamar de ministério da paternidade. Eu gosto de chamar o ministério da maternidade, porque criar, educar filhos, meus irmãos, é um ministério que Deus ele coloca nas nossas mãos, sejamos nós homens ou sejamos nós mulheres. Ser um pai que agrada a Deus em qualquer época é um grande desafio. Há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás, ser pais que agradavam ao Senhor era um desafio. E para nós hoje, continua sendo um desafio. Para você, meu irmão, você que é pai, ser um pai que agrada a Deus é um grande desafio. Não só ser um pai que agrada aos filhos, não só ser aquele pai camarada, aquele pai legalzão, aquele pai bonzão, que faz tudo o que os filhos querem. Mas a nossa preocupação principal como pais, além de ser, aos olhos dos nossos filhos, um bom pai, mas nós temos que nos preocupar diante do Senhor, porque nós vamos prestar contas a Ele da nossa paternidade. Então ser esse pai é um desafio em todas as épocas, em todos os momentos. E neste tempo, meus irmãos, em que a sociedade vive, um tempo que eu chamo aqui de valores diluídos, Hoje nós não temos mais muitos parâmetros. A sociedade está avançando na destruição da família, dos pilares da família. A sociedade, o mundo, o pensamento que nós vivemos hoje é um pensamento que vai de encontro para destruir as bases da família cristã, de uma família que se chama tradicional. Então é um grande desafio para nós. E agora ainda mais nesse tempo de pandemia, esse ministério da paternidade ele se torna ainda mais desafiador. Muitos pais não estão sabendo lidar com isso, seja com esse momento em que nós estamos vivendo, com toda essa influência que está vindo sobre as famílias, ou seja, mais especificamente nesse tempo de pandemia. Muitos pais não estão sabendo lidar com essa realidade. Por quê? Porque nesse tempo de isolamento social, os pais estão mais em casa, os pais estão mais com os seus filhos. Os pais estão tendo mais tempo para a sua família, e isso pode ser para muitos pais uma barreira, pode ser para muitos pais um desafio, para muitos pais isso pode estar sendo um problema, essa realidade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque esses pais, estando mais presentes, eles são mais vistos pelos seus filhos. Eles convivem mais com os seus filhos.
E nessa convivência eles revelam mais as suas fraquezas, ou eles se deixam conhecer mais pelos seus filhos. Aquilo que antes talvez eles poderiam ocultar, ou não transmitir, ou transparecer, porque estavam distantes, agora, com essa presença, com estar mais tempo junto com seus filhos, muitos pais têm revelado os pontos fracos, muitos pais têm revelado até mesmo pecados nas suas vidas, e isso pode ter se tornado um problema. Mas é um tempo também que muitos pais têm aproveitado para solidificar, eu usei essa palavra aqui no meu esboço, solidificar a sua paternidade. Para muitos homens, para muitos pais, esses mais de 4 meses que nós estamos vivendo nessa pandemia, tem sido uma oportunidade de Deus para solidificar, para ratificar, para se aproximar daqueles filhos, para poder estar mais juntos e de fato exercer essa paternidade. Aqueles que antes eram apenas os provedores, aqueles pais que antes acordavam e iam para o trabalho, passavam o dia inteiro fora e voltavam no final do dia, para esse pai que vivia com essa função apenas de ser um provador, ou um provedor, melhor dizendo, agora esse pai ele precisa ser um cooperador. Aquele pai que antes só se preocupava em prover para a família e para os filhos, agora ele se torna também um cooperador, porque estando mais em casa, ele tem que cooperar, seja na educação do filho, seja nas tarefas domésticas da casa, seja em todas as esferas. Então, muitos pais, muitos homens, muitos, eu vou usar o plural aqui, muitos de nós, talvez não estão sabendo lidar com essa realidade. E esse é um grande desafio para nós. Os provedores agora se veem numa função e num papel de cooperadores. Antes apenas cobravam os filhos. Antes apenas davam esporro nos filhos. Antes apenas davam bronca nos filhos. Mas agora eles precisam ajudar os seus filhos. Antes era assim: filho, por que você não fez a tarefa da escola? Filho, por que você não fez o trabalho? Vai ficar de castigo, o celular vai ficar de castigo, não vai receber a mesada. Era só a cobrança. Hoje não. Hoje esse pai tem que sentar do lado do seu filho, acompanhar as lições que ele está fazendo online, ajudar ele nas tarefas de casa. Então perceba, irmãos, que esse tempo que nós estamos passando, ele é único para nós como pais e para as nossas famílias. Ele precisa ajudar. Antes ele era o rei. E como rei aqui, a ideia é aquele pai que saía para trabalhar, chegava em casa, estava a janta pronta, estavam os filhos todos bonitinhos, ele sentava no sofá e ele descansava, ele curtia aquele momento de lazer porque tinha que descansar para no dia seguinte voltar ao trabalho. Então aquele pai que antes era como um rei, agora ele precisa servir. Agora ele precisa ser um servo também. Agora ele precisa pegar a vassoura. Agora ele precisa limpar o quintal, agora ele tem que lavar o carro, agora ele tem que ajudar a cuidar dos bichinhos de estimação. Percebe, irmãos, como que essa realidade mudou muitas coisas na nossa convivência, no nosso dia a dia e na nossa função de paternidade? Talvez para muitos dos pais isso não mudou muita coisa, né? O pai continua seguindo aquela função, e eu não estou falando aqui em demérito para o pai provedor, para aquele pai que sai para conseguir o sustento, não estou denegrindo essa imagem paterna. Mas o fato é que, agregado a isso, outras coisas têm vindo para nós como uma responsabilidade. E por isso eu vou repetir, muitos pais não estão sabendo lidar com essa realidade. Precisamos aprender do Senhor. Este é um dia dos pais muito diferente de outros dias. Talvez você não recebeu ou não pôde fazer aquele almoço, aquela visita. Quem passou o dia com seu pai? Levanta a mão. Quem pôde passar o dia com o pai, né? Alguns passaram. Muitos não puderam talvez fazer isso pela realidade, pela condição que nós estamos vivendo, né? Mesmo que nós estejamos vivendo esse tempo diferente, as nossas responsabilidades paternas continuam vigentes. Não é o tempo, meus irmãos, não é o momento, não é a época que vivemos que muda a nossa responsabilidade. Nós temos um papel diante dos nossos filhos. E esse papel ele continua o mesmo em toda e qualquer situação. Os nossos filhos precisam do nosso papel de pai. Os nossos filhos precisam da nossa presença. A sociedade depende disso. E o reino de Deus nos cobra a função e a execução do nosso ministério de paternidade.
Eu não sei se você já ouviu alguma frase como as que eu vou dizer aqui agora. Ah, se esse moleque fosse meu, eu daria um jeito nele. Talvez você tenha ouvido frase como essa: se eu fosse o pai ou a mãe daquele menino, daquela menina, eu já tinha endireitado ele. Não sei como podem deixar o filho fazer isso. Será que não estão enxergando? Por que eu estou dizendo essas frases para vocês, meus amados? Porque muitas vezes para nós, como pais ou mães, educar os filhos dos outros parece ser sempre mais fácil do que educar os nossos filhos. Parece que educar, o filho do outro é uma tarefa, uma responsabilidade muito mais fácil do que educar os nossos filhos. Mas não é também muito longe de nós vermos as falhas que a gente cobra na vida de outros pais sendo reproduzida na vida dos nossos filhos, porque a gente sabe olhar para fora, mas a gente não olha para dentro. Então, meus irmãos, nós precisamos, como pais, como família, como mães, desenvolver e agradar ao nosso Deus nesse processo e nesse ministério. O texto que nós acabamos de ler aqui, volta os seus olhos para a sua Bíblia nesse momento, então, 2 Timóteo 3, 14 ao 17, Paulo está falando aqui ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo não era filho de carne e sangue do apóstolo Paulo, era filho na fé. Mas eu quero aproveitar esse contexto aqui e trabalhar esse texto do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, trazendo esses conceitos para a educação dos nossos filhos na carne, nossos filhos de sangue, nossos filhos carnais. Nós podemos concluir que este texto ele pode ser usado por nós, pais que querem educar os seus filhos de uma maneira que venha a agradar ao nosso Deus. Então, eu quero me apropriar desse texto da palavra de Deus para daqui extrair algumas orientações, alguns conselhos, algumas instruções bíblicas para a gente avançar e desenvolver o nosso ministério de paternidade. Então, primeiramente, Paulo lembra Timóteo de alguns fatores importantes. Sua Bíblia em mãos, veja o que está no verso 14, verso 15 e no verso 16. Nesses 3 versículos, irmãos, Paulo ele aponta para nós aquilo que eu chamo aqui de fatores para a educação. O primeiro deles é a base da nossa formação. Qual que é a base da educação? Qual que é a base da formação? Paulo vai dizer para Timóteo assim: olha, Timóteo, aquilo que você aprendeu, que você foi inteirado. Verso 14, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o seu coração. Então, a primeira base, ou o primeiro fator, o primeiro elemento de uma boa formação, de uma boa educação, é justamente essa estrutura, é a base, é o alicerce. E conforme Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso 9, Moisés vai nos dar como base da educação a palavra de Deus. Se você ler depois na sua casa, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, Moisés vai orientar o povo que estava saindo do Egito a instruir os seus filhos. Moisés fala assim: olha, assentado na sua casa, andando pelo caminho, quando você se deita, quando você levanta, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lazer, na hora da diversão, na hora da brincadeira, em todo o momento, instrua, ensina, eduque o seu filho. Então, a palavra de Deus, ela é esse alicerce. Instrua o seu filho na palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus, Fale da palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com o irmão da igreja e ele disse assim: tem muitos pais que se orgulham de dar surras nos seus filhos, mas não são capazes de fazer uma oração pelos seus filhos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é a base, é o alicerce, é a partir da palavra que nós vamos cobrar, que nós vamos requerer dos nossos filhos, porque se nós não ensinamos a base, o alicerce da palavra, como que nós vamos exigir deles uma resposta? Nós precisamos entender que a base dessa formação é a palavra de Deus, é a lei de Moisés, é a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, é a palavra do Senhor, é o Novo Testamento, é esse livro maravilhoso. Esta é a base da educação. Você pode se valer de outras bases, de outros pedagogos, de outros filósofos, de outros educadores, conforme você melhor entender, mas você não pode deixar a Bíblia de fora dessa base da educação dos seus filhos. Os nossos filhos precisam ser instruídos na palavra do Senhor. Amém? Depois ainda, no verso 14, o apóstolo Paulo ele fala da fonte dessa formação.
O texto continua assim dizendo: olha, Timóteo, continua firme naquilo que você aprendeu, a base em tudo que você creu. Aí fala assim: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer essa ideia da fonte da formação, de quem você aprendeu. De quem você aprendeu. E segundo o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e Atos 16, de 1 a 3, a fonte da formação, a fonte da educação de Timóteo foram a sua família, foi a sua família. Mais especificamente a sua avó chamada Lloyd, a sua mãe chamada Eunice, que foram mulheres crentes em Deus. O pai de Timóteo era grego, mas ele tinha uma mãe judia, uma avó judia, que conheciam a palavra de Deus e ensinaram essa palavra para Timóteo. Então a base da formação é a palavra, mas a fonte foi a sua própria família. Timóteo não aprendeu fora de casa. Timóteo não foi instruído na igreja, ele não foi educado na sinagoga, até pode ter sido, mas tudo começou lá, na sua casa, começou no seu lar, começou com a avó, começou com a sua mãe, mulheres crentes em Jesus Cristo. Timóteo, filho de pai grego, mas a sua mãe judia, ele aprendeu a fé de sua mãe, a fé do Senhor Criador, uma fé com base sólida. E aí, irmãos, isso vem para nós como pais, como família. Nós temos sido a fonte da educação, da formação dos nossos filhos, ou temos terceirizado isso para as outras pessoas? Temos terceirizado para o professor da escola bíblica, temos terceirizado para o pastor e os diáconos, temos terceirizado para o professor na escola. A base é a palavra, mas a fonte somos nós. Nós é que devemos jorrar sobre os nossos filhos o ensino da palavra de Deus. Depois o Paulo avança um pouquinho mais ainda no verso 15, dizendo do ponto de início dessa formação. Quando que começou a instrução de Timóteo? Olha no verso 15: e desde menino você conhece as escrituras sagradas. Então, meus irmãos, quando foi o início da formação de Timóteo? A Bíblia diz que foi desde a sua infância, verso número 15. E Provérbios 22, 6, texto que todos nós conhecemos, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele for grande ou velho, ele não vai se afastar dele. Então, meus irmãos, qual que é o tempo para eu começar a ensinar os meus filhos? Você, pai, qual que é o momento para você começar a instruir os seus filhos? Desde a sua concepção. Desde o ventre já é o momento para você ensinar, para você educar, para você instruir. Olha que interessante, nem precisa esperar a criatura nascer, né? A criança, o neném nascer para você começar a ensinar. Já no ventre você pode começar a ministrar, porque as crianças ouvem no ventre, é isso, mães? A criança escuta, então já no ventre eu posso começar a instruir os meus filhos. E quando eles nascem, eu continuo essa instrução, desde bebezinho, mesmo que não entendam nada. Ali você pode ensinar já a palavra do Senhor. Os irmãos que ouviram já o missionário Abdala falando, ele usa muito essa questão do ensino, né, para os filhos por parte dos pais. O irmão Abdala, ele tem uma origem islâmica e ele fala isso, que o pai dele foi o primeiro que ensinava ele a ler as escrituras, né? O texto do Alcorão, que ensinou, que falava, que soprava, que ensinava desde pequeno. Muitas vezes a gente quer esperar os filhos crescer para começar a ensiná-los da palavra de Deus. Não existe uma idade para começar a levar os filhos à igreja, nem para começar a ensiná-los na palavra de Deus. Nós devemos fazer isso o mais precoce possível. Por isso, meu irmão, comece o quanto antes, o mais cedo possível, mesmo que eles não saibam o porquê daquilo que eles estão aprendendo. Mesmo que eles não entendam o porquê, ensine, fale, mostre, coloque essa palavra no coração e na mente deles. Permeie eles com essa palavra. O importante é você saber o objetivo de você estar ensinando. Não importa se ele está compreendendo o objetivo, o importante é que você saiba. O importante é aonde você quer levá-lo com essa instrução da palavra de Deus. E não só a palavra, mas de todas as outras instruções que nós devemos passar para os nossos filhos. Jesus era levado ao templo por Maria desde o seu primeiro ano de vida.
Todos os anos ia a família, José e Maria, Jesus ia junto para o templo, para as festividades. Não há dúvida de que em casa eles também falavam da palavra, ensinavam o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos fazer isso também. Você papai, você mamãe, não importa a idade do seu filho. Ah, pastor, mas o meu filho já cresceu e eu me converti agora e ele já está adolescente. Ensine a palavra a si mesmo. Não duvide do poder da palavra para transformar o coração desse filho. Não importa se ele já é um adulto barbado, a palavra de Deus pode mover o coração dele, porque a palavra é a base dessa formação. Não devemos negligenciar, não devemos usurpar dos nossos filhos o privilégio de serem instruídos na palavra do Senhor. E aí a última questão aqui que Paulo coloca é o objetivo dessa formação, lá no verso 15. Então ele fala que desde pequeno ele aprendeu, e agora a gente vê qual que era o objetivo daquilo que Timóteo aprendeu da Bíblia, aprendeu da sua avó, da sua mãe, e ele aprendeu desde pequeno. Está no verso 15. E Paulo diz assim, verso 15: desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. E aí ele fala então do objetivo. Ele diz assim: as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então qual que é o objetivo, o propósito, o fim último dessa instrução, dessa educação a partir da palavra de Deus? É a salvação. É o ensino da palavra, é o ministrar a palavra, é falar da palavra, que vai gerar no coração dos nossos filhos a possibilidade da graça de Jesus alcançá-los. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles também precisam ser salvos. Não sei, papai e mamãe, se você sabia, mas não é porque você é crente que o seu filho também já é crente. Não é porque você, eu vou corrigir a frase, é salvo, que o seu filho também é salvo. O seu filho precisa, ele pessoalmente, individualmente, aceitar a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Existe aquela frase, né, que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, a minha filha, as minhas duas filhas, elas não são salvas, não serão salvas porque eu sou salvo, porque eu sou pastor. Não é por isso que elas vão ser salvas, mas é se um dia elas entenderem a condição pecadora e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso nós temos que ensinar a palavra, para confrontar os nossos filhos com os seus pecados, e eles então possam, à luz do Evangelho, entregar as suas vidas a Jesus. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos, se eles não confessarem a Cristo como Salvador, eles não estarão no céu, eles não vão ser salvos. Por isso nós temos que pregar, nós temos que ensinar, porque essa palavra, conforme Paulo está dizendo aqui, vai tornar sábio para levar à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo fala da salvação da alma, mas a educação pode salvar os filhos de tantas coisas. O foco de Paulo aqui é a salvação espiritual, mas a educação, a instrução, né, dos nossos filhos pode salvá-los, eu anoto aqui, das drogas. A educação pode salvá-los da delinquência, pode salvá-los dos vícios, pode livrá-los da morte. A educação, o ensino da palavra, além da salvação espiritual, pode também salvar literalmente a vida dos nossos filhos. O primeiro passo para a salvação da alma é o afastamento do pecado. E a palavra, ela vai levar os nossos filhos para longe do pecado. Ou a salvação nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da salvação. Então, amados, temos que ensiná-los para que eles possam um dia encontrar a Jesus como Senhor e Salvador. Avançando no texto ainda, no verso 15 e verso 16 e 17, Paulo nos apresenta agora 4 pilares da educação dos filhos. E esses 4 pilares, eles estão basicamente instruídos ou focados para a palavra de Deus. Então, qual que é o primeiro pilar para a educação dos nossos filhos? Esse pilar eu chamo de ensino. A educação dos nossos filhos, ela precisa estar focada no ensino. Desde menino você conhece as Escrituras, pode te dar sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
O conhecimento, meus irmãos, o ensinar é muito importante. Pastor, o que é ensino? O dicionário diz que ensino é transmitir conhecimento. Diz que ensino é instruir, ou ainda diz que é lecionar. O Provérbios 22:6, que eu já mencionei, fala: ensina a criança no caminho em que deve andar. Outras traduções diz: eduque a criança no caminho. O importante, irmãos, é a gente entender que a gente precisa ensinar, transmitir o conhecimento. A gente precisa instruir, a gente precisa lecionar, a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos, seja a palavra do Senhor, que é o alicerce principal, mas todas as outras demandas, filosofias, conceitos e princípios, para que eles sejam bons, sejam retos, sejam honestos, sejam éticos, sejam bons profissionais e sejam uma pessoa que venha trazer benefício para a sociedade. O ensino é muito importante. O ensino é mais relacionado à faculdade mental da criança. O foco é fazer com que ela saiba, não necessariamente que ela aplique naquele momento. Ela precisa entender, ela precisa saber, ela precisa conhecer. E num dado momento, numa certa ocasião, ela vai poder colocar aquilo em prática. Eu menciono como exemplo aqui o ensino, dizer que a tomada dá choque porque ela tem energia. Você precisa ensinar, você precisa alertar, instruir, filho, isso aqui é uma tomada, se você botar o dedo, você vai tomar um choque. Talvez ele vá negligenciar o teu ensino e ele vai provar, ele vai botar o dedo e ele vai saber que de fato aquilo que você ensinou era verdadeiro. Você precisa ensinar, transmitir, para que essa criança ela tenha essa compreensão. E como que a gente ensina os nossos filhos, meus irmãos? A melhor maneira é o ensino pelo exemplo. Eu quero ler o Deuteronômio 6, do 6 ao 9, que eu mencionei lá anteriormente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ensinar, meus irmãos, a partir do exemplo. É dizer o que fazer, mas é fazer junto aquilo que a gente disse que deveria fazer. Ensinar pelo exemplo é a melhor forma de você instruir os seus filhos. Ensinar e mostrar com o seu exemplo é a melhor forma de fixar essas verdades na mente e no coração deles. Essa é a melhor forma de ensinar os filhos. Não basta mostrar o que fazer, é preciso fazer primeiro, é preciso fazer junto. Você consegue compreender a importância disso? Não é só mostrar, mas é fazer primeiro, é fazer junto, é dar o exemplo, é mostrar para o filho, para que ele possa aprender não só pelo que ele ouve dos nossos lábios, mas por aquilo que ele vê nas nossas atitudes práticas. Não basta dizer o que é certo e o que é errado, é preciso fazer o certo, evitar o erro, para que o filho então possa compreender essa verdade. Amados, nada adianta a gente falar para o filho que alguma coisa é errada, que não deve fazer, que aquilo é pecado, que não agrada a Deus, mas se eu faço aquilo que eu digo para não fazer, eu vou criar uma confusão muito grande na mente dessa criança. Eu vou colocar ela numa situação muito complexa. Então, o ensinar pelo exemplo é a melhor forma de nós fazermos isso. Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Eles podem olhar para você e dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como a minha avó, eu quero ser como a minha tia, aquela pessoa que cuida de mim, que é responsável por mim. Tragicamente, muitas crianças, muitos filhos não querem ser como os seus pais. Tragicamente, muitos filhos não têm nos pais um bom exemplo. Então eles não querem ser aquilo que seus pais são. Isso é trágico, meus irmãos, porque isso não pode acontecer conosco, que somos filhos do Senhor. Segundo pilar aqui da educação, segunda base da educação, é justamente a repreensão. Então a gente começa ensinando, e agora a gente evolui um pouquinho mais na repreensão. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que as Escrituras Sagradas, ela é inspirada por Deus, lá no verso 16,
E Paulo diz assim, ela é útil para ensinar a verdade. Então o ensino eu já mencionei aqui, o ensino pelo exemplo. E agora então Paulo traz uma outra perspectiva. Ele fala assim, condenar o erro. Em algumas outras traduções diz repreensão. Mas eu quero focar nesse pensamento e nessa ideia de advertir. O dicionário fala que repreensão é advertir, é censurar, é admoestar com energia. E o provérbio 3:12 diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então nós começamos com o primeiro pilar ensinando, instruindo, falando, mostrando. Se o filho ele não cumpre aquele objetivo, ou se ele não segue o que nós ensinamos, aí a gente entra com uma outra ação, que é a ideia da repreensão, que é o advertir, é o censurar. Falar, filho, eu falei para você não fazer isso. Filho, o pai instruiu para você não fazer isso. Lembra que o pai te ensinou? Então, a partir do não cumprimento do ensino, aí nós temos que entrar com a repreensão, o advertir. A repreensão está relacionada a mostrar que há consequência dos atos cometidos. Se ele não faz aquilo que ele foi ensinado, instruído, ele vai ter uma consequência. Isso vai gerar uma consequência. Avisar que se colocar o dedo no fogo, vai queimar. E se ele colocar o dedo no fogo, ele vai sentir a dor. Muitas vezes a gente precisa tornar prático, concreto, aquilo que a gente ensinou de maneira abstrata, para que ele de fato compreenda. Para que ele então, a partir dessa repreensão, ele possa corrigir as suas atitudes. Aqui se enquadra a velha e boa conversa, quando você toca na consciência, no livre-arbítrio, no coração do seu filho. A repreensão é aquele bate-papo, né, que você senta com o filho, você chama ele para uma conversa mais séria, né? Você fala, ó filho, o pai te falou, o pai ensinou, e você não fez, você desobedeceu, você não cumpriu, olha só o que aconteceu, né? Lá em casa a gente usa isso muito com a Alice, né? Ó filha, você sabe que se você fizer isso e não lavar a mão e botar a mão na boca, vai dar ferida. Então a gente procura, né, nessa repreensão, reforçar aquilo que a gente antes havia ensinado, de uma maneira mais contundente. Aqui você não usa o castigo, aqui você não usa, né, o que para muitos é a vara, etc. A repreensão é trabalhar a expectativa ou trabalhar as escolhas. Repreensão é você trabalhar as escolhas que o filho fez. Ó filho, lembra que você fez isso, o pai falou que não era para fazer, olha o que aconteceu. Você deixou a bicicletinha lá fora, aí passou a pessoa e roubou sua bicicleta. Então, repreensão aqui, meus irmãos, tem essa conotação de você bater aquele papo, trazer a memória e tentar fixar esse ensinamento na vida do seu filho. Efésios 6, verso 4, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O admoestar é diferente do ensinar, tem um grau acima. 1 Samuel 3, 12 e 13, naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos, 1 Samuel 3,12, se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Então Eli via os seus filhos fazendo coisas erradas, Eli via os seus filhos fazendo aquilo contrário ao que ele tinha ensinado, mas ele foi omisso, ele não repreendeu, ele não chamou, ele não exortou, ele não conversou de uma forma mais contundente, e aqueles filhos continuaram fazendo tudo o que eles faziam antes, e a consequência foi desastrosa. E agora, irmãos, nós chegamos num terceiro momento aqui, num terceiro pilar, a partir do verso 16 de 2 Timóteo. Paulo fala do ensino, Paulo fala da repreensão, né?
condenar o erro. E agora Paulo fala corrigir as falhas. Corrigir as falhas. Esse tema ele é um pouco mais complexo na educação de filhos. E eu não quero aqui fechar uma questão em relação a isso. Mas a correção traz consigo a ideia de dar a forma correta, de endireitar, de consertar, ou ainda a correção vem como uma ideia de castigo, isso de acordo com o dicionário. O Provérbios 29:17 diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, meu irmão, se você ensinou e ele não está fazendo, se você repreendeu, teve aquela conversa mais séria, e ele não mudou, aí você entra com uma ação um pouquinho mais contundente, que é a ideia da correção. Pastor, como é que eu vou corrigir os meus filhos? Aí você precisa buscar de Deus essa direção. Você precisa buscar do Senhor uma forma dessa correção. Como você vai mudar essa realidade? Como você vai trazer o teu filho para aquilo que você instruiu, para aquilo que você está exortando? Como você vai levar ele a uma mudança de atitude, mudança de comportamento? Porque a ideia da correção, meus irmãos, já é dirigir e mudar ele da direção que ele estava andando. Então a ideia da correção é endireitar, é consertar, é fazer ele mudar de rota, mudar de comportamento, mudar de atitude. A correção é o recurso a ser usado quando todas as outras alternativas não funcionaram. Porque se você ensinou teu filho e ele faz, não precisa de correção. Se você exortou e ele mudou, não precisa de correção. Mas se com o ensino e com a exortação ele não muda, então é preciso fazer algo para não ser relapso como Eli, que foi relapso com os seus filhos. Então a correção entra quando as outras alternativas elas não funcionaram. Como corrigir o filho? Diante desse aspecto e desse momento e de várias correntes de psicologia e de pedagogia que hoje estão disponíveis no mercado. Papai e mamãe, conversem sobre isso. Procure uma maneira, procure uma forma, entre num consenso para corrigir os seus filhos. Eu não quero aqui dar a você instruções ou falar para você como fazer, mas eu quero exortar você para que olhe para essa situação. Se o filho não está fazendo aquilo que a gente ensinou e aquilo que a gente quer que eles façam, não podemos deixar ele fazer o que ele apenas quer. A gente precisa de alguma maneira trazer ele para o curso certo, para o curso da palavra de Deus, para que ele não sofra lá na frente as consequências disso. Amém? Você precisa buscar entender o que fazer nesse momento. E essa, meus irmãos, não é talvez uma tarefa muito fácil. Como corrigir meu filho? Como trazer meu filho de volta para o caminho que eu ensinei? Como evitar que ele continue fazendo as coisas erradas que ele estava fazendo? A Bíblia ela nos exorta a essa correção. A Bíblia ela nos exorta a usar a palavra de Deus e outras formas de fazer isso. Você pode buscar do Senhor essa orientação. Mas agora eu quero apenas dizer uma coisa para você aqui nessa questão de correção. Não seja relapso, não seja omisso. De alguma forma busque trazer seu filho de volta para o caminho certo. E a última instrução, a última base que Paulo coloca é o ensino. Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E aqui a palavra que eu vou usar é educação, diferente da palavra ensino. Segundo o dicionário, educação é o processo de desenvolvimento integral do ser humano. Então a educação vai além do ensino apenas de coisas. É o desenvolvimento integral do ser humano. Mente, corpo, alma, espírito, caráter. Em 1 Timóteo 3,4 a Bíblia diz assim, falando sobre as funções do pai, o diácono ou o presbítero. Deve ser um bom chefe da sua própria família, saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Educação, meus irmãos, é o resultado do ensino, da repreensão e da correção. Então a educação é o fruto daquilo que eu ensinei, daquilo que eu corrigi e daquilo que eu exortei. Essa é a boa educação. Aquela frase, como você é um filho mal educado, Porque o moleque é mal educado. Talvez ele não é mal educado. Talvez ele só não está colocando em prática aquilo que ele ouviu, aquilo que ele foi instruído. Então a educação é resultado dessas três outras fases.
Se esses três não funcionam, nossos filhos não serão bem educados. Se esses três passos funcionarem, os nossos filhos vão ser bênção, vão nos dar alegria. Eles vão ser bênção para a nossa vida. A educação é a forma como nós reagimos ante as regras e princípios comuns e coletivos de um grupo social, de uma cultura. A boa educação é baseada na palavra de Deus, tem o seu final na palavra de Deus, deve ser motivada pela palavra de Deus. Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e afins são um instrumento para nos ajudar nesse processo de educação. Mas a base é Deus e a base são os princípios do Senhor. A boa educação dos nossos filhos, ela emerge acima de tudo da palavra. Quem melhor conhece o ser humano do que o nosso Deus? Por que então Deus deixou essa palavra para nós, senão como uma base dessa educação? O melhor livro, meus irmãos, de educação, de psicologia, de psicologia, está aqui na palavra de Deus. Você deve se valer de todas as outras, mas aqui está a raiz de tudo que nós podemos ensinar. A educação pode ser que você dê uma boa educação, mas o seu filho não soube aproveitar essa educação. Infelizmente essa é uma realidade. A gente vê isso muito presente. A gente ensina, a gente exorta, a gente repreende, a gente educa, a gente até pega mais pesado, mas o filho acaba seguindo caminhos que a gente não ensinou, caminhos que a gente não está seguindo. E essa é uma realidade que muitos também acabam vivendo. Eu termino, meus irmãos, dizendo de dois resultados da paternidade mais propriamente dito. Quando você é um pai fiel a Deus, os seus filhos, eles te abençoam, eles falam bem de você. Quando a gente é um pai fiel a Deus e que ensina, e que instrui e que cumpre o nosso papel, nós vamos ser elogiados, vamos ser benditos por nossos filhos. Nós deixamos uma bênção, para os nossos filhos. Nós os abençoamos, nós deixamos um legado para eles. E nós podemos dar esse exemplo de bons pais. E eu coloco aqui o Amazias, segundo Crônicas 26, de 1 a 4. Então todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Então esse homem chamado Amazias foi um bom pai, deixou um bom legado, deu um bom exemplo para o seu filho. Agora, quando o pai é ímpio, que não busca a Deus, que não conhece ao Senhor, esse pai vai instruir os seus filhos para o mal. O próprio pai leva o filho para o caminho do mal. Eles dão um mau exemplo para os seus filhos. Eles são uma má influência para os seus filhos. E aí eu cito Manassés, segundo Crônicas 33, 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. Usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Pensa num pai que queima os seus filhos no fogo a deuses pagãos. Esse pai jamais será um bom exemplo. É um pai ímpio, é um pai pecador. E como retorno da paternidade, nós podemos ter ou a alegria, se a gente for bem sucedido nesse ministério da paternidade, porque os nossos filhos, eles nos dão alegria, irmãos, amém? Apesar de tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, tudo que a gente vive, eles dão muitas alegrias para nós. E essa é uma consequência da paternidade, a alegria ou a tristeza, se você fracassar. O pai que fracassa na educação dos filhos, ele vai colher tristeza no seu coração. Amém?